que o estúdio remeter para mim de volta, eu deixo lá disponível no ambiente para vocês, ok? Ó, pessoal, vou compartilhar minha tela. Assim que a minha tela aparecer para vocês, vocês só me dão um toque. Ok. Vamos lá. Pessoal, estão conseguindo ver a minha tela? Como que tá aí? Tudo certo? Não? Não tá. Não está. Só um pouquinho, pessoal. Voltou agora, pessoal? Tudo certo? Estão conseguindo ver? Ok, pessoal. Só um momentinho. Deixa eu fechar a janela para não ficar barulho. Ok, pessoal. Vamos começar então. Então, a gente vai começar pela função social da escola. Diego. E aí, eu fiz alguns... Diego. Oi? A Rosana, ela entrou e derrubou você e entrou a tela dela. 2 vezes. Voltou, pessoal? Voltou agora? Ok, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai começar pela função social da escola. O que que a escola precisa fazer, ou o que a escola tem feito? Para que serve a escola? Essas são algumas das perguntas que nós vamos utilizar como norteadoras para poder discutir as virtudes do educador, que é a obra do Paulo Freire que vocês estão fazendo a resenha. Então, para que serve a escola? Por que vocês acham que serve a escola? Por que alguém inventou a escola? A escola, ela é um ato de resistência, né? Ela é uma luta incessante, uma busca, uma briga por espaço, é o Estado dizendo como a criança deve ser, são os professores impondo formas de como a criança deve ser, são políticas de educação criadas por pessoas que não estão mais na sala de aula, que vêm dizer, olha, professor, o senhor está aí com 45 alunos na sua sala, faça assim que vai dar tudo certo. Quantas vezes vocês não fizeram isso? Quantas vezes vocês não fizeram atividades, vocês não se empenharam, e aí não deu certo, e vocês tiveram uma sacada do nada dentro da sala de aula, e aí funcionou. Acho que o estado de São Paulo, ele ainda usa
um caderninho que o professor vai colocando conteúdo ali dentro. Ele traz um esqueleto do que o professor precisa seguir para aquele bimestre funcionar. E aí o professor vai enchendo de carne, digamos assim. A carne seria o conteúdo, né? Esse esqueleto, ok? Pessoal, tem... Tá sem áudio, pessoal? Vocês não estão ouvindo? Tá sem áudio mesmo? Ok, obrigado, pessoal. Pessoal, e aí, essas práticas que muitas vezes são criadas, esses discursos que envolvem a escola, muitas vezes eles não vão refletir a prática de vocês. Muitas vezes ele vai ser incoerente com o público, incoerente com os alunos para os quais vocês estão ali trabalhando. E aí, o próprio Paulo Freire traz o primeiro tópico, e no primeiro tópico ele fala discurso e prática, coerência entre o que se diz e o que se faz. Nunca assumam com os alunos de vocês, nunca deem a palavra de vocês se vocês não puderem cumprir para os seus alunos. O que o Paulo Freire está querendo dizer lá em discurso e prática? Ele está falando que é uma virtude você colocar em prática aquilo que você fala. Ah, eu não posso falar enquanto aqui estou ajudando vocês com os estágios. Eu não posso dizer para não me irritar com o aluno, para ser paciente, para respeitar o espaço do aluno, se eu mesmo não respeito o tempo de aprendizagem de vocês, se eu não respeito as limitações de vocês. Entende o que significa esse discurso e prática? É muito bonito falar de respeito ao tempo de aprendizagem, mas você de fato respeita o tempo de aprendizagem do seu aluno? Quando vocês escrevem lá no fórum sobre a inclusão, é muito bonito. E o quanto daquilo vocês cumprem? E o quanto daquilo que vocês escrevem, a escola onde vocês trabalham permite que vocês possam cumprir? A gente sabe que não depende somente de vocês enquanto professores, mas depende de toda uma comunidade escolar a inclusão, ok? Então, essa prática discursiva, o discurso que eu faço acerca de uma prática, eles precisam andar junto, eles precisam ser coerentes, ok? Ah, eu vou respeitar o fulano porque é diferente, eu vou respeitar o Beltrano porque ele tem um tempo mais regular, ele é igual aos outros. Todos os alunos, não foi isso que nós comentávamos lá no primeiro fórum? Que todos os alunos devem ser tratados de forma única, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de aprendizagem, cada um tem o seu time, né? E cada professor, ele se comporta de uma forma. Tem aquele professor que tem uma postura mais sargentona, mas que ainda assim gosta dos seus alunos, que ele não pode pender para o autoritarismo, é uma autoridade sem o autoritarismo. Os alunos vão respeitar ele porque ele comporta-se bem, porque ele domina o conteúdo. Todas essas eu posso chamar assim, todos esses adjetivos, né, todas essas qualidades e virtudes, elas vão circular o professor, elas vão estar ali ao redor do professor. Compete ao professor ter uma prática que seja coerente com a forma e com o discurso que é requerido, com o que seja, como eu posso dizer, compatível, essa é a palavra. A minha prática deve ser compatível com o meu discurso, com a responsabilidade que me foi dada quando eu assumi a sala de aula, ok? Sumiu de novo, pessoal? Tá, eu continuo no mesmo slide, tá bem? Não saí, não. Ok. Entra de novo com o slide. Eu estou colocando. Só um pouquinho para carregar, pessoal. Voltou o slide? Voltou. Beleza. Então, para que de fato serve a escola? A escola, ela serve para ajudar o aluno
para inserir o aluno, para socializar o aluno. A escola é uma microesfera, né? Ela é uma representação da sociedade, em menor escala, ok? Então, tudo que o aluno precisa saber, todas as pessoas, as personalidades, os tipos de inteligência que esse aluno vai encontrar pelo mundo, dentro da sociedade, ele vai encontrar nessa microesfera que é a escola. E aí compete a nós, enquanto professores, termos esse discurso coerente, que esteja em comunhão com a prática, e que a minha prática seja de respeito, seja uma prática que vise alcançar a coerência total e absoluta, permitindo que o meu aluno possa se tornar o melhor possível dentro do que se pode esperar dele, respeitando o tempo dele, a inteligência, os tipos de inteligência dele, ok? E o tempo de aprendizagem, a forma como ele aprende. Certo, pessoal? Dúvida aqui em discurso e prática? Alguém discorda disso? Vânia, a escola deve ir além da alfabetização enquanto... Sim, sim, concordo, Vânia. A alfabetização é uma parte, né, do que a escola deve fazer. Mas a gente parte sempre do que o aluno sabe. Ah, como é a comunidade escolar onde eu estou atuando? Ah, a comunidade escolar onde eu estou atuando, ela utiliza muito, ela é muito impregnada do tradicionalismo, ela ainda traz essa questão da contação de histórias, né? Utilize isso nas suas aulas. Ó, a comunidade escolar onde eu atuo, existe muito índice de violência e bullying. Vamos pegar textos que trabalhem justamente isso. O que o bullying faz com uma criança? Como que esse bullying atua? Quais são as causas? Quais são as consequências, principalmente? E aí você começa a conscientizar o seu aluno, e aí você também não vai fazer bullying com ninguém. Nada de chamar por apelido. Isso é discurso e prática, ok? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Em que medida a escola está cumprindo o seu papel? Vocês acham que a escola tem cumprido com o papel dela? Deixa eu ver as respostinhas de vocês aqui. A escola ela tem uma proposta, ela tem um papel dentro da sociedade. Ela consegue cumprir com esse papel? Ela tem dado conta de cumprir com esse papel? Nem sempre. Pois é. Vocês percebem que quando eu percebo isso, talvez porque eu seja pedagogo e homem. Quando eu fui fazer pedagogia, éramos 2 homens apenas na sala de aula. Tinha 35 mulheres, só 2 homens. E é muito engraçado, porque na época do estágio, os meninos vão ficar na secretaria, as meninas vão para a sala de aula. Então, você vê essa dicotomia, essa divisão dos papéis, né? A segregação começa ali. E vocês também percebem que na educação infantil, vocês utilizam sempre um diminutivo carinhoso. Ah, meu queridinho, ah, meu anjinho, ah, isso, é tudo inho. E que quando os alunos chegam lá no ensino médio, esse carinho, essa afeição dos professores para com os alunos, isso acaba. Passou ali do 7º, 8º, 9º ano, acabouzinho. Ô, criatura, vai sentar, pelo amor de Deus, fica quieto, desinfeliz. Geralmente é isso. Então, por que a gente vai perdendo com o tempo essa docilidade? Quantas vezes os professores não chegam na sala de aula, não diz boa noite, é matéria no quadro, ah, terminou? Terminou bem, não terminou, amém, apaga, outra lousa, e ali vai. Porque alguns professores, eu não sei se vocês vão concordar comigo,
Eu já conversei isso algumas vezes com o professor Pintinha, e o que nós vemos é o seguinte: nós temos escolas, a estrutura física das escolas. A estrutura física das escolas são prédios lá do século XIX, o currículo, né, do magistério, as disciplinas, o que se espera dos professores, embora tenha uma ou outra disciplina atualizada lá de tecnologias da educação, de mídia e educação, essas disciplinas de direitos humanos e diversidade, embora tenham inserido essas disciplinas, não foi nunca inserida uma disciplina que ensine o professor ou que venha a agregar no professor esse lado mais humano. É sempre um saber conteudista, é sempre prática e conteúdo. O bom professor é aquele que domina o conteúdo. Ah, sua sala está fazendo bagunça porque você não domina o conteúdo, o professor não é bom o suficiente. Ah, você precisa fazer isso, isso e isso. Ó, está errado. Mas e os nossos alunos? Vocês percebem que nós temos escolas lá com uma estrutura do século XIX, com um currículo de formação de professores do século XX, e nós estamos trabalhando com alunos do século XXI. Nós temos 3 séculos ali trabalhando, e um não conversa com o outro porque eles não têm afinidade, eles não têm como conversar, e um não está disposto a soltar a corda, é um puxando, duelando, brigando com esse cabo de guerra e medindo força o tempo todo, ok? Não sei se vocês concordam. Essa é a minha visão desse cabo de guerra educacional que nós temos hoje. E aí nós temos alguns professores que um pouco mais, com a mente um pouco mais aberta, e eles vão dizer o seguinte: olha, reprovar não é a solução. Mas a aprovação automática também não é a solução. E aí tem sempre um lá num conselho de classe que vai dizer o seguinte: não, eu acho que tem que reprovar. Eu reprovei, nunca matou, reprova nunca matou ninguém. Tá, mas qual o impacto de uma reprova no emocional dessa criança que já não tem nada? Ou que a escola é o único ambiente seguro para ela, ok? Muitas divergências, Silvana. Eu gostei muito do que o professor Christian falou no nosso último minicurso. Olha, não existe uma fórmula pronta. Eu gostaria de chegar aqui e dar uma fórmula para vocês. Ó, faz assim que vai dar tudo certo. Mas não é assim que acontece, tá? Acontece com ele, acontece com todo mundo. Vai acontecer com vocês quando vocês estiverem na sala de aula. Por isso que nós estamos fazendo esses mini cursos, por isso que nós estamos buscando temas que possam ajudar vocês nessa profissionalização, ok? Então, se a escola não está cumprindo com o papel dela, palavra e silêncio, saber trabalhar a tensão entre palavra e silêncio. Gente, houve um tempo, já que eu comentei com vocês, que o que se espera de um professor é que ele domine a sala. Vocês já passaram na frente, assim, de uma escola e aí não tinha barulho nenhum? Vocês não escutavam nada, não havia barulho, nenhum aluno pulando, nenhum aluno gritando, nenhum professor se descabelando. Uma escola totalmente em silêncio. Vocês já conseguiram passar por uma escola e não ter barulho nenhum? Nunca, né, Leila? Vânia também não? Então, será que. Será? Vamos pensar aqui juntos, né? Será que todo mundo nessas escolas que nós vemos são professores ruins? Será que a escola realmente está fracassada? Será que não existe ninguém que domine uma sala de aula? Mas, de fato, o que é dominar uma sala de aula? Dominar uma sala de aula é aquele professor que enche a lousa, dá ditado, não que ditado seja ruim, não estou falando isso, mas é aquele professor que não deixa os alunos respirar, é aquele professor que enfia a matéria, é aquele professor que grita, é aquele professor que, por vezes, ele vai humilhar os alunos. Esse é o professor correto? Será que esse é o bom professor? Esse é o conceito que nós temos de bom professor?
qual é o conceito que se tem de bom professor? O bom professor, Paulo Freire vai dizer, exato, Vânia, é aquele que sabe equilibrar as coisas. Não se fala muito hoje em dia do ócio criativo. Eu preciso descansar minha mente para que a minha criatividade se ative e aí eu possa trabalhar, eu possa inovar, eu possa refletir acerca da minha prática docente. Os alunos, eles precisam desse caos. A gente acha que é caos, mas para eles estão falando num tom, né, numa altura totalmente normal, eles não estão gritando. Para a gente eles estão gritando, mas para eles é totalmente normal. E compete a quem? Ao professor falar assim, fulano, olha, se você falar nesse nível que eu estou falando, a gente também consegue se entender. Não precisa gritar, tá bom? Vamos combinar assim? Vamos ficar acertado assim? Você não humilhou, você não, me desculpem aqui pela palavra, mas alguns autores utilizam essa palavra, você não castrou a criatividade e não roubou a palavra do seu aluno. Você explicou como acontece dentro da sociedade. E se você explicou como acontece dentro da sociedade, esse aluno vai te entender, porque você está agindo com respeito. Ah, vai funcionar sempre, Diego? Não. Você vai ter vontade de enforcar o infeliz e ele não vai te escutar, porque aí você fala, não, professor, tá tudo certo, a gente se entende, ok? Mas é preciso que o professor saiba trabalhar a tensão, essa tensão existente entre como eu posso dizer, entre esse caos, esse emaranhado de palavras e o silêncio total. Que a gente saiba equilibrar, que nós possamos aprender a dosar. Olha, se vocês me ajudarem, a gente vai construindo. Joaquim Dolls, ele vai falar sobre um acordo pedagógico. Então, lá no começo da sua aula, você faz o quê? Do ano, melhor se dizendo, ele faz no começo do ano. Você faz um contrato pedagógico com o seu aluno, com tudo que eles são obrigados, com todos os deveres, mas com todos os direitos deles também. E aí, juntos, vocês vão fazer cláusulas, vocês vão construir essas cláusulas com o que é direito, com o que é dever, com os seus direitos, professor, com os seus deveres, professor. E ali você já passa a conhecer a sua sala. Você vai perceber que tem aluno que não gosta, ele se sente mal quando alguém fala alto. Pode ter ou não relação com o que ele vive em casa. Você vai perceber nesse contrato, na produção desse contrato pedagógico, aqueles alunos que são mais líderes. Se é líder, você vai trazer para você para não ter problema. Traz perto, é sempre um monitor de turma, é sempre alguém que vai te ajudar, ok? E assim, a gente vai tentando o máximo possível produzir dentro da educação básica, lá na educação infantil, né? Ou no ensino fundamental 1, no fundamental 2 e principalmente no médio, adolescentes saudáveis mentalmente. Que a escola não vai ter destruído, que a escola não vai ter roubado os sonhos. Quantas vezes vocês não pegaram textos corrigidos por professor ou provas, e aí você se sentiu mal com o que o professor escreveu? Tem alguns teóricos, algumas prefeituras que até falam, gente, não corrige de vermelho, usa uma outra cor, né? O Christian falava semana passada sobre colocar uma resposta. Eu sempre colocava um post-it no final. Então, o aluno fazia a redação, eu não deixava de corrigir, eu ia lá, eu grifava, circulava, mas eu colocava um post-it. A primeira fase é sempre assim, parabéns, muito obrigado por ter participado da atividade. O segundo, aí eu ia elencando, preste mais atenção na sua verificação de pontuação, ou acentuação, ou nisso, ou naquilo. Deixa eu só ver aqui, pessoal, o que vocês colocaram. Deixa eu dar uma olhadinha.
Precisa haver interação, ok. Elizabeth, tá todo mundo perdido, pode ficar tranquila, principalmente com essa pandemia, mas não tem problema você ter parado de estudar ou ter deixado a educação lá em 96 e retornar agora. Tá diferente, mas tá tudo igual. Os alunos ainda são os mesmos, tá bom? As escolas também, os problemas você já deve conhecer eles, mas devagar a gente vai construindo juntos, ok? Silvana, eu acho que é aquele que consegue chegar até o aluno e interagir com ele. Sim. Principalmente, Silvana, é aquele que consegue fazer com que o aluno o ouça e escute. Porque ouvir, todo mundo ouve, né? Agora, e escutar? Ouvir entra pelo ouvido e sai. Escutar é aquilo que fica, tá? O Rubem Alves que vai dizer que a aprendizagem é aquilo que fica depois que a prova vai embora, depois que você já fez a prova. Isso é aprendizagem. E é por isso que nós temos que lutar por essa palavra e silêncio que fique, ok? Afetividade com efetividade, concordo, Rosana. Afetividade é tudo, né? Se interessar pelo aluno, sempre. O professor precisa aprender a escutar para não expor. É verdade. Peraí, pessoal, só um momentinho. Voltou, né? Tá. Vamos lá para o nosso próximo slide. Pessoal, estou falando muito rápido, tá indo. É que eu acabo me empolgando, eu vou falando rápido demais. Muito rápido, ok? Beleza. Se eu estiver falando muito rápido, Marcos Pintinha, dá um berro. Então, se o professor autoritário não é o professor correto, né? Esse não é o conceito de bom professor. Qual é o conceito de bom professor? Aquele que se interessa pelo aluno, vocês me disseram. Vocês me disseram também que é aquele que sabe escutar e interagir com o mundo desse aluno. Mas a gente sabe disso. E o que a sociedade espera da escola? O que de fato a sociedade, de um modo geral, espera dos professores da escola, dos diretores, dos alfabetizadores, dos funcionários da escola? O que a sociedade espera de nós? A escola espera que nós venhamos a aprender a entrar dentro do mundo do aluno, sondar este mundo, e ao sondar este mundo, que a gente consiga fazer pequenas intervenções e, de forma objetiva, utilizar todos esses recursos de conteúdo para chegar até o aluno. Então, eu estou trabalhando, vamos supor, leitura com os meus alunos. Na minha sala, eu tenho uma sala muito agitada. O que eu vou começar a trabalhar com eles? Respeito. Eu vou pegar ali um gibizinho da Mônica, uma tirinha, e a gente vai começar pelo básico. A gente vai fazer leitura. Depois a gente pode fazer uma teatralização. Alguém é o Cebolinha, alguém é... Vai virar furdunço? Vai. Já avisa o diretor, fala que vai ter bagunça, fala que eles vão falar alto. Sempre avisem a direção o que vocês estão pensando em fazer. Ou a coordenação pedagógica da escola de vocês. E ali você começa a trabalhar criticamente com os seus alunos. Estou deixando de trabalhar o conteúdo que é estipulado lá pelas diretrizes curriculares, pela base? Não. Mas eu fiz o quê? Eu sondei a subjetividade dos meus alunos. Após sondar a minha sala de aula, eu trouxe o que é global, lá do alto, lá do que o MEC mandou, eu trouxe para a minha realidade. Tem uns professores, e aí eu acho fantástico, tem uns professores que trabalham na literatura, obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Os Lusíadas, tudo em mangá. Aqueles mangás maravilhosos. Eles vão escaneando folha por folha, e leem junto com os alunos. E ali eles começam a trabalhar as habilidades e competências. Se distanciou um pouco do que a gente estipulou aqui? Sim. Mas é só para ilustrar como nós podemos trabalhar com os nossos alunos.
tudo vira pauta. Ó, lá na minha cidade, vamos supor, tem um alto índice de emissão de poluentes. Vamos trabalhar meio ambiente. Ah, mas eu sou da língua portuguesa, o que eu tenho a ver com ambiente? Leitura. Ah, mas não vai dar certo. Gente, nós precisamos parar de querer resolver todos os problemas sozinhos. Nós não damos conta de resolver todos os problemas da educação sozinhos. Nós precisamos unir forças. E aí é o primeiro ano da alfabetização que se junta com o segundo. É o pessoal de língua portuguesa que vai se juntar com ciências ou com história, geografia e artes. Precisa existir essa intertextualidade, precisa existir esse compartilhamento de saberes. Não dá para a gente esperar que os alunos vão chegar lá no ensino médio. Ó, acabei de sair da aula de literatura ou de língua portuguesa, agora eu vou começar matemática. Fecho o caderno de língua portuguesa, abro de matemática, vou focar só na matemática, vou ser só razão. Não dá para a gente esperar que o nosso aluno seja assim, porque ele não é um robô, ele não é um iPad, ele não é um celular. Ele não tem um mecanismo. Então, nós precisamos entender que o nosso aluno é um ser humano, que existem alunos que têm mais habilidades lógicas, existem alunos que têm uma compreensão, uma leitura muito mais fluida, e ele vai se interessar muito mais, ou ele vai ter mais facilidade quando o assunto for leitura e interpretação de textos, ok? Lembra que nós falávamos sobre, semana passada, segunda-feira, que a professora Letícia falava sobre leitura? Vocês não começaram a postar várias falas de vocês sobre leituras, lembranças de vocês, as memórias de vocês? E ali, vocês não se sentiram bem quando puderam partilhar? Vocês não sentiram pertencimento? Vocês se sentiram pertencentes a uma classe de leitores. É isso que o aluno de vocês precisa ter dentro dele. Esse sentimento de pertença, sentimento de pertencimento. Ó, eu vou à escola porque lá eu me sinto inserido em um grupo. Lá eu sou respeitado. A professora ou o professor, ele faz com que eu me sinta bem. Ele conhece o meu interior. A gente pode nem ter conversado muito, mas ele traz temas que eu gosto. A aula flui bem, ok? E, acima de tudo, o que vocês precisam ter em mente é que o Paulo Freire, ele traz uma pedagogia que todo mundo acha que é muito nova, né? E que só existiu lá atrás. Mas nós fazemos isso o tempo todo, que é a pedagogia da pergunta. Ah, como você está? Tá, mas você quer saber realmente como seu aluno está ou você está perguntando por educação? Porque se você quer saber como seu aluno está, você precisa parar o seu tempo e ouvir. Não só ouvir, mas escutar também. Lembra? Escutar aquilo que fica. Você precisa ter esse interesse pela subjetividade do outro. Lembrar que a educação é uma prática libertadora. É uma prática que vai além do livro, vai além do conteúdo, vai além da prova, vai além de você ter tido problema em casa ou não, ok? Entrou na sala de aula? Esquece. Eu sei que é difícil, mas principalmente no Fundamental 1 e na educação infantil. Esqueça que você tem problema. Difícil, né? Eu acho que quem trabalha na educação infantil e no Fundamental 1, vocês são praticamente heróis e heroínas. Eu acho que eu não tenho esse autocontrole. Eu acho muito positivo isso. Porque vocês estão preparando, né? Eu penso nesses aluninhos como mini jardins. Então, eles são mini jardins ambulantes. Como que está esse jardim que vocês estão preparando? O quanto de entulho ou de ervas daninhas vocês não retiram todos os dias de dentro desse jardim? Então, quando você pergunta para o seu aluno, como você está?
Você está realmente disposto a querer saber e criar esse laço? É preciso criar esse laço. Exato, Silvana, carente de tudo. Então, a impressão que nós temos, quando a gente fala dessa pedagogia do Paulo Freire, né, de adentrar o universo do aluno, parece tudo muito tópico, parece tudo muito distante, que é bonito só no papel e que é impossível de ser realizado. Tá, e se a gente não começar a fazer, quem vai fazer? E se nós acharmos que, não funciona, você testou? Primeiro a gente testa, depois a gente vê como é que fica, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo slide? Quem serve a escola que trabalhamos? Aqui e o ali. Diferenciar o aqui e agora do educador, do aqui e agora do educando. Mas como que o aluno não enxergou essa interpretação de texto? Gente, tá aqui. Olha só. Tá. Para você é óbvio. Para o aluno, não. Quantos anos você tem? Quantas graduações você fez? Quantos cursos de pós-graduação? Qual é a sua vivência mesmo? E você está implicando com a criança que tem 6 anos? É sério isso? Jura? Gente, eu sei, aqui nós conversando parece simples, mas nós fazemos isso. Não tenho orgulho, mas também já fiz, às vezes me pego ainda com o negócio sendo verbalizado pela minha boca. É uma luta constante para que nós possamos respeitar o outro, respeitar o processo do outro. É ainda mais difícil o aqui e o ali do que a subjetividade, do que entender essa subjetividade desse aluno, né? Não existe uma única forma de interpretação de um texto. Nós, educadores, a gente tem que parar com essa mania de achar que nós somos os detentores do saber. Nós não somos. O que nós somos? Mediadores. Lembrem-se sempre disso. Nós somos mediadores do conhecimento. E o que nós fazemos? Nós pegamos um conteúdo, por vezes, descolado da realidade dos nossos alunos e tentamos adaptar o melhor possível para que o meu educando tenha acesso às habilidades e competências que são requeridas. Por quê? Porque isso vai ser cobrado dele nos concursos da vida, nos vestibulares, enfim, no Enem da vida. Como que é? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês, pessoal, por isso que eu voltei. Trabalhei 2 anos no jardim, cada dia era um desafio. Muitas coisas acontecem do nada. Imagino. É isso que tenho percebido nas crianças. Elas estão com uma lacuna emocional muito grande. Exato. Sabe, Elizabeth, todo mundo fala dos benefícios do celular. Não sou contra o celular, não sou contra a tecnologia, mesmo porque adoro uma facilidade tecnológica. Mas assim, eu tiro por mim. Antigamente a gente chegava em casa, era um jardim, era uma planta, né? Era um animal de estimação, era um pet, era um familiar. Hoje a gente chega em casa tão exausto, tão cansado, que a gente acaba incorporando novas rotinas. E essas novas rotinas nos conduzem a nós mesmos. Nos conduzindo a nós mesmos, a gente acaba se fechando, a gente vira ostra. E aí, o que nós fazemos? A gente se joga no sofá, ou vai tomar banho, se joga no sofá, pede iFood, no celular come, né? Come assistindo alguma coisa no celular, você perde o hábito de perguntar, às vezes você está com a pessoa no mesmo local e você acaba perguntando se ela está bem pelo celular. E as crianças, elas podem estar sofrendo dessa lacuna. O pai, às vezes, está muito ocupado, fica até mais tarde. A mãe, muito ocupada com os afazeres do dia. O que a criança tem de vínculo? Um aparelho telefônico, um tablet, um videogame. E essas lacunas vão ficando por ser preenchidas. E aí, quem tem que suprir? O professor na sala de aula.
Infelizmente. Ou felizmente, né? Que bom que tem professores no mundo, bons professores no mundo, ainda. Quem são os nossos alunos? Vocês conhecem os alunos de vocês? Mas de verdade mesmo que vocês conhecem os alunos? Ele fala em espontaneísmo e manipulação. O espontaneísmo é quando eu deixo os meus alunos pensar por si só. Mas eu faço isso como um joguete. Eu brinco com o emocional dos meus alunos. Ah, mas de que forma, Diego? Pessoal, eu uso esse meu caráter inovador, essa minha fala despojada, e aí eu não dou uma boa aula. Eu faço o meu aluno pensar que aquele conteúdo inovador, e que não tem nada de inovador, é algo extremamente criativo, mas aquilo não vai estar promovendo a meu aluno a nada. Entende? Mas vamos olhar de fato para o meu aluno. Ó, o meu aluno ele não consegue resolver problemas matemáticos. Onde está o problema? Não está só na teoria, está na forma como ele lê. Meu aluno sabe o que é o dobro? O meu aluno entende o que significa palavras básicas como somar, adicionar. Ele entende que somar e adicionar são sinônimos. E subtração? E multiplicação? Entendem? Vamos partir do simples, do que está ali com o meu aluno. E aí eu utilizo recursos tecnológicos para mostrar como um professor descolado ou amigo dos alunos, mas o meu fazer pedagógico não é comprometido, eu estou só manipulando o meu aluno. Para que ele não me dê problema, para que ele não fique fazendo bagunça, para que ele não tenha atos de indisciplina. Eu digo para o meu aluno, ó, se você ficar quieto, eu deixo até você escutar música dentro da sala de aula usando fone, tá bom? Tá. E a hora que você for explicar, qual que é o seu acordo com esse aluno? Ele vai tirar? E se um belo dia a direção disser, ó, acabou o celular, ninguém mais usa o celular? Como que você vai chegar para esse aluno e dizer, ó, nosso acordo acabou? Você acha que ele vai ficar tranquilinho? Não vai. Óbvio que não vai. Por isso que eu dizia lá no começo, quando nós falávamos sobre o discurso e a prática. O meu discurso precisa ser coerente. Eu só posso prometer para o meu aluno aquilo que eu consigo cumprir. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Meninas, meninos? Olha lá, pessoal. Como é a comunidade em torno da unidade escolar? Quais são os costumes, valores e os problemas que enfrentam? Teoria e prática, vincular a teoria com a prática. Olha, boas práticas de manejo do solo. Vamos ver o que acontece com as queimadas, como que as queimadas empobrecem o solo. Mas deixa eu ensinar para esse meu aluno como que faz também uma hortinha em vaso. Para ele ter uma horta lá na casa dele. A gente consegue fazer isso? Com pouco? Sim, conseguimos. Conseguimos sim. Ah, vamos trabalhar reescrita. Vamos utilizar uma bexiga? Cada criança fica com a bexiga e aí eles recontam histórias. E o tempo todo, a prática de vocês será isso. Respeitar os costumes e os valores, enfrentar junto com os alunos os problemas dos alunos, porque os nossos a gente vai acabar enfrentando sozinhos mesmos, ok? A gente fica sozinho nessa hora. Mas a prática, ela não deve ser excluída do currículo. Assim como a teoria, ela não deve ser minimizada frente à prática.
As duas precisam, em doses igualitárias, ser introduzidas na vida do aluno. E ele precisa ver que ele faz parte e que ele é importante nesse processo de aprendizagem. Quais são as experiências, as vivências, os sonhos, os conhecimentos que os nossos alunos têm? Lembra que o Cris falava daquela sala, o professor Christian, a sala que não sabia sonhar, que não conseguia sonhar? Vamos despertar nos nossos alunos, então, essa vontade de sonhar. E vamos nós mesmos sonharmos. Que objetivos temos propostos para os alunos? Escuta, esse objetivo não está muito alto? Será que toda a sala vai conseguir? Não tem ninguém que vai se sentir inferior? O que você pode fazer para ajudar os alunos a alcançar os objetivos? Você está considerando a realidade das condições de vida dos seus alunos? Será que você não está fazendo com que os seus alunos se machuquem pelo meio do caminho? Você é paciente? E aí aqui, ambos os sentidos são válidos. É a paciência no sentido de respeitar o processo e é a impaciência de dizer, eu não concordo com a forma como a escola está agindo, eu vou de peito aberto me propor a fazer práticas de ensino que de fato dialoguem com a realidade e a necessidade dos meus alunos. E eu vou trabalhar e eu vou atuar de acordo com o contexto que eu tenho. O contexto que eu tenho para trabalhar são alunos repetentes. Ótimo, maravilha. O contexto que eu tenho para trabalhar são alunos. Eu trabalhei em unidade prisional, gente, e não me arrependo, nem um dia. Aprendi muito a dar aula lá dentro. Pessoal, e aí eu vou fechar aqui para a gente poder conversar um pouquinho e socializar algumas coisas. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Vou parar a apresentação. Pessoal, todo mundo consegue me ouvir, né? Tá tudo certinho, não mudou nada não, né? Tudo tranquilo? Ok. Pessoal, vocês viram que foi bem curtinho, foi bem sucinto, foi superficial, mas foi bem geral, ok? Eu não queria me demorar muito falando para vocês. O que espera-se de vocês nessa resenha? Uma caracterização inicial. Quem foi que escreveu? Paulo Freire. Ótimo. Obrigado, pessoal. O Paulo Freire escreveu uma carta, são duas cartas, na verdade, e ele traz alguns tópicos que são extremamente importantes para nós, enquanto professores. Deixa eu ver que tem pergunta aqui, pessoal. Só um momentinho. Cortou um pouco sua fala, direito. Sim, Débora, por 2 anos. Foram 2 anos de aula em uma unidade prisional no estado de São Paulo, tá? Eu tinha Fundamental 2, e dentro da unidade prisional, Débora, funciona da seguinte forma. Era EJA, ok? Mas são 6 meses. Então, 6 meses sexto ano, mais 6 meses sétimo ano. Entende? 6 meses para concluir o que seriam 2 anos de estudo completo. E aí, o que nós tínhamos que fazer? Um apanhado geral, e aí, tudo muito superficial, e o primeiro embate. É isso que o Paulo Freire fala sobre palavra e silêncio. Por quê? Porque o que eu tenho como repertório de palavras é uma coisa. Às vezes eu utilizava um termo dentro da sala de aula e para eles assumia um outro significado e eles me olhavam assim, opa, professor, do que você está falando? Isso tem um outro significado para a gente. Até nós entendermos e conseguirmos dialogar, vai bem uns 15, 20 dias.
mas depois, com respeito, vai tudo fluindo. Nunca fui ameaçado de morte, nunca tive problema com um aluno, sempre foi muito tranquilo e muito respeitoso. Os alunos que vão para a sala de aula é porque, de fato, eles querem uma outra vida. Em algum momento, eles acabam se abrindo com você e mostrando o mundo deles para você, a realidade deles. Pode deixar, Natália, não vou esquecer, não. Eu vi aqui, tá bom? Rose também mandou, Rose? Tá, Roseli, eu vou dar uma olhada, ok? Pode deixar. Sim, Rosana, vai ficar gravado sim, sem problema. Já tá gravando, tá bem? Pessoal, lembrando que tá gravando, tá tudo certinho. Esse Lisângela também mandou e-mail? Ok, eu vou olhar os e-mails amanhã, tá bom? Prometo que eu olho os e-mails de vocês. O da Natália, que é falta de acesso, né, Natália? A documentação não, ao material, é isso, né? Pode deixar, eu vou olhar sim. Pode deixar, Natália, sem problema. Qualquer coisa eu encaminho no seu e-mail, tá bom? Pode ser? Vanessa, sim. Pode mandar no e-mail, sim. É o e-mail que eu coloquei aqui para vocês, que é o da coordenação de estágio. Só, aquele outro e-mail do prof.diegofonseca, eu só utilizo por conta do Classroom de vocês, da sala de aula virtual. Eu quase nunca abro aquele e-mail, sempre manda nesse da coordenação de estágio, tá bem? Os alunos que forem encaminhar as resenhas, por gentileza, por favor, eu agradeço. Senão eu tenho que ficar com 3 e-mails abertos. Ok, sem problema. Tá, análise crítica, bacana, Débora. O que você quer saber da análise crítica? Débora, assim, não tem o que é ideal, máximo e mínimo. Esquece esse máximo e mínimo. Escreve, tá? O que eu preciso que vocês façam? De fato, na conclusão. Esquece os parágrafos, esquece as folhas nesse momento, Débora. Você é apavorada das folhas, da quantidade. Esquece isso. Pensa assim comigo, ó. Eu preciso que você olhe as escolas e me diga assim, professor, eu acho que eles deveriam fazer isso. Por quê? Porque no Paulo Freire diz assim, sobre virtudes da educação, que nós às vezes pegamos um material que não está conectado, que não tem relação nenhuma com os alunos e nos obriga a ofertar para os alunos. Gente, tinha uma questão do livro didático, quando eu ainda dava aula em São Paulo. A cidade que eu dava aula tinha 12 mil habitantes. Não tinha semáforo. Só para começar. E aí, um dos exercícios do livro falava assim: quando você entra no metrô, o que você sente? Quais são as suas impressões do mundo que o cerca? Gente, eles não sabiam o que era metrô. Como que eu vou explicar para um aluno o que é metrô? Percebe que não faz sentido? Elisângela, não tem problema, você não conhece a realidade da escola, mas você sabe o que se fala da escola e você tem a sua vivência de escola. Como foi a sua vivência de escola? Como era estar na sala de aula? Vânia, se você já entregou, eu digo assim, para mandar no e-mail, Vânia, quando o aluno tem dúvida, ou quando quer que eu veja alguma coisa, alguma questão do texto, tá bem? Mas se você já postou, sem problema. Não tem problema não, tá bom? Pessoal, agora que eu reparei, cadê o pessoal da Letras daqui? Só tem a Débora hoje. Pedagogia está aqui, mas estou sentindo falta do pessoal da Artes Visuais também. Pessoal, e aí, para finalizar, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente na hora da escrita? Principalmente, como
Macrina. Como eu posso fazer a diferença? Então, na conclusão, vocês deverão pegar o que se sabe da escola, como a escola tem se comportado, como os professores têm atuado, utilizar as virtudes propostas pelo Paulo Freire e dizer, ó, isso poderia ser feito assim. Mas o que eu gostaria de ouvir, e eu não tenho visto muitas vezes, é as histórias de vocês, as realidades enfrentadas por vocês. Eu sempre escuto o quê? Encontrei no Passei Direto, encontrei no... Vocês pensam que eu não jogo lá naquele plágio, né? Para ver de onde vocês tiraram os textos. E ele mostra, tá? Ah, tirou do. Como que é o nome? InfoEscola. Tirou do. Como que era aquele outro? Vocês vivem consultando aquela porcaria também, que não serve para nada. É Brasil alguma coisa. Gente, vocês podem. Eu não estou proibindo vocês de buscarem esses sites como referência. Não estou proibindo, de verdade, juro para vocês. Não é pecado começar por ali. Mas se vocês copiam diretamente, não pode. O que eu gostaria de ver, tira a ideia dali. Tira a ideia dele. Olha, o fulano pensou assim. Olha, ele fez um relato sobre o ato de indisciplina. O que o Paulo Freire fala sobre indisciplina? Na indisciplina, é sempre culpa do aluno? É sempre culpa do professor? De quem é a culpa? Tá, é culpa das políticas públicas. Mas por que é culpa das políticas públicas? Porque ela impõe é, um currículo que nem sempre é o que o aluno precisa naquele momento, porque não é saudável, porque ele acaba castrando a criatividade do professor, porque ele acaba engessando as nossas práticas pedagógicas, ele acaba endurecendo o que a gente poderia fazer com os nossos alunos. Pessoal, então, o que eu gostaria? Fez lá a apresentação, tudo bonitinho, ótimo. Chega na conclusão. Eu sei que com uma resenha vocês não vão dar conta de tudo, não precisa dar conta de todos os problemas da educação. Mas pega uma coisa, eu vou falar da indisciplina. Eu vou falar sobre o currículo. Eu vou falar sobre a BNCC. Olha, eu como sou estudante de artes visuais, eu vou dar uma lida da BNCC, ver o que ela fala da artes visuais lá no Fundamental 1. Vamos ver se de fato é bom mesmo. E o quanto que ela aborda de arte? E o quanto que o meu aluno pode ser criativo? Eu não. Eu quero falar dentro do meu texto sobre a minha experiência de vida com a escola. Gente, eu me tornei professor, mas eu tive uma péssima relação com a escola. Eu nunca tive uma boa relação com a escola. Porque eu nunca fui o aluno perfeito, porque eu tinha muita dificuldade com matemática. Matemática até hoje, para mim, 2 e 2, ninguém me prova que é 4. Para mim, 2 e 2 são 5. Porque eu também sou teimoso e do contra. Mas eu acho assim, tá, o que você faz com o aluno questionador na sala de aula? Ótimo, Elizabeth, ótimo. Deixa eu só dar uma olhada nas perguntas que tinha aqui, que eu vi que alguém falou de referências. Pessoal, referências são as que vocês utilizarem além dessa obra, ok? Por exemplo, eu fiz uma citação lá no meio do meu texto. Aí, essa citação você leu em algum lugar. Se você leu em algum lugar, você precisa nos informar onde foi que você leu. É como se você estivesse contando um caos, uma fofoca para alguém. Você ficou sabendo? Olha só o que eu descobri. Me contaram, mas quem contou para você? Pra gente, né? Esse contou para vocês, quem contou foi um livro. Ou vocês viram um vídeo, ou mesmo leram nas apostilas, ok? Tudo certo, pessoal? Dúvida, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Pessoal, dúvidas? Quem está com dúvida, levanta a mão. Era meu terror na sala de aula. Os alunos faziam de propósito. Todo mundo levantava a mão. Eu queria morrer.
Pessoal, agora de verdade, estão com dúvida ainda? Estão com dificuldade? Sabe o que é, Silvana? É que matemática, ela exige, eu sei da importância dela hoje, tá? Mas ela exigia do Diego criança um raciocínio lógico e uma maturidade que eu ainda não tinha. E principalmente, abstração. Gente, eu sempre fui péssimo para lidar com o que é abstrato. Para mim, a abstração me leva para a criatividade. Falou criatividade, o que eu começo a fazer? Eu começo a pensar numa formiga que era uma princesa, vivia num castelo. Um dia um dragão quis enfrentar a bendita da formiga dentro do castelo. Viu? Eu já viajo. Deixa eu ver, Débora. Essa conclusão seria a obra de Paulo Freire para se observar a realidade. Isso! A partir da sua ótica, tá, Débora? Você vai utilizar as virtudes do Paulo Freire só para referenciar. Isso. Porque a resenha, Débora, assim como o Cris comentou, resumo, vocês iriam só resumir essa obra, tá? Vocês iam falar, ó, sobre virtudes do educador. Isso. Tá? E na resenha, além de você apresentar, né, você traz ali de modo bem sucinto o que ele aborda, no final você diz: olha, essa obra é excelente porque ela dialoga com a atualidade nesse sentido, porque essa obra reflete o que eu vivi na minha infância, porque Paulo Freire, ele nos ensina enquanto educadores a respeitar o tempo do aluno a partir da construção de um projeto pedagógico, de um plano de aula, de um plano de ensino, a partir da experiência dessa comunidade escolar. Da onde esses alunos estão inseridos? Imaginem vocês que a gente vai falar, como eu citei para vocês, sobre o bendito do metrô para uma cidade muito pequena. Não faz sentido, gente. Até eu explicar o que é o metrô, como o metrô é importante? É importante, ótimo, é maravilhoso explicar. Só que o tempo que eu vou perder e aonde eu vou tirar esse meu aluno e que garantia eu tenho de aprendizagem. Percebe que quando você coloca um tema como sabido, como se todos tivessem conhecimento prévio, você perde muito, você perde experiências. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Débora, conseguiu entender? Ficou mais fácil, mais claro? Beleza, Débora. Bacana. Conclusão, sim, Elisângela, isso mesmo. Maria Luísa, professor Diego, você vai fazer live para ajudar com recenseamento escolar? Então, sobre recenseamento escolar, eu gravei um vídeo. Tem um vídeo lá na aba de vocês. Mas se vocês quiserem, mais para frente eu gravo. Pode ser? Porque eu ainda tenho orientação do pessoal, dos alunos da farmácia e os alunos que ingressaram agora em estágio, tá bom? A turma de agosto. Vocês já estão bem adiantados. Irene, eu sempre fui péssimo em português, eu nem sei como começar essa resenha, eu odiava quando tinha que apresentar. Mas Irene, não é assim não. É que você fica focado que você não vai conseguir escrever. Não foca nisso. Escreve. Vai dar tudo certo. Confia em mim, que eu confio em você. Tá tudo certo. Deixa eu ver. Não é necessário usar outras referências. Posso usar. Leila, se você quiser usar só as da obra, não tem problema. Fica a seu critério, tá bem? Live sobre normas da BNT. Lucinéia, teve a disciplina de METEP, por isso que eu não faço a live de ABNT, ok? Elisângela, Diego, me pergunta sobre isso no e-mail. Abriu o estágio no começo do ano, agora sumiu e reapareceu com outra data. Tá, Elisângela, você mandou lá, eu respondo para você. Porque aqui eu teria que abrir o sistema da Unimestre para verificar o que aconteceu, tá bem? Mas eu te dou o parecer lá. Mas você teve, Elisângela, só responde aqui para mim. Você teve perda, perdeu nota, perdeu alguma coisa? Porque não tem problema. As disciplinas são as mesmas, ok? Eu vou ver o que aconteceu. Ok, Elisângela, sem problema.
Tá bom? Marcos, quer falar alguma coisa? Perdão, gente. Acho que é importante os alunos estarem interagindo, né? E tirando as dúvidas. Sempre você está à disposição por e-mail e Sim, também precisar, né? Eles podem entrar em contato com você. Eu acho sim. que esse diálogo está sendo bem positivo, bem bacana. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal dos polos, eu vi que tem polo também presente, Cianorte, São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado pelo apoio, pelo companheirismo. Obrigado sempre. Pessoal, alguém ainda tem dúvida? Tá tudo certo? Cianorte é Julian? Imagina, Julian, eu que agradeço. Pessoal, se vocês não têm. Ai, que bom, Elizabeth, fico feliz. A gente fica bem feliz. Nós temos preparado com muito carinho para vocês, tá? Ainda tem mais alguns mini cursos. Tem um que vocês vão adorar, vai ser o nosso, como fala? Vamos fechar com chave de ouro. Vai ser bem bacana. Nós estamos preparando uma surpresa para vocês. Espero que todos vocês gostem e fiquem conosco aí até o final, possam acompanhar, tá bem? Pessoal, eu posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Desculpa, se falhei em alguma coisa, tá? Débora, você tentou colocar lá no corpo da atividade? E não ficou? Não salvou? O que aconteceu? Desconfigura, desconfigura, você fala, fica. Ah, tá. Não, se tá lá no e-mail, tá tudo certo. Eu vou ver, tá bom? Pessoal, vai ficar gravado. Assim que o pessoal do estúdio me devolver o link, eu posto para vocês, ok? Oi, Josefina, tudo bem? Ah, que saudade. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vou encerrando aqui, tá bem? É... Júlia, muito obrigado por assistir. Se não fosse vocês, eu não daria conta de tantos alunos. Renata, tá tudo bem, Renata? Gláucia. Não, hoje não precisa fazer relatório, gente. É só orientação de estágio para ajudar vocês a fazer a resenha, tá bom? Pode ficar tranquilo, Luciane. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ok, Irene, vou ficar aguardando, tá bom? Aluno adora fazer relatório. O... É Lilian, né? Rodrigo é Lilian, é isso? Cássia, isso, Cássia, desculpa, Cássia, perdão. São três relatórios, Cássia. É o do dia 8/7, o do 17/8 e o do dia 20/8. São três relatóriozinhos. Beleza. Mas, ó, faz porque teremos mais mini cursos, tá bem? Ok. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma ótima e abençoada semana. Durmam bem, bom descanso. Elizabeth está no ambiente da disciplina, tá bom? Da disciplina de estágio. Tchau, tchau, pessoal.